Então vamos continuar a nossa discussão aqui de derivadas. E aí vamos ver alguns métodos para poder a gente conseguir calcular derivadas de funções a partir do que a gente já conhece sobre algumas funções conhecidas, algumas derivadas conhecidas. A primeira regra que a gente vai ver aqui é a regra da multiplicação por constante. Então imagina que você tem um número constante, né, um número c, e você tem uma função f, que é uma função derivável. Então, ao fazer o c vezes a função f, eu obtenho uma nova função. E a derivada dessa nova função, ela é igual a constante c multiplicado pela derivada da função original f. Então, se você já conhece a derivada da função f, você basta calcular a derivada da função f e multiplicar pela constante c para poder ter a derivada da função resultante f vezes f, ou c vezes f. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes x à quarta. A gente já aprendeu a calcular a derivada da função x elevado a 4. Então, o que é que eu faço? Isso aqui, então, eu tenho aqui uma constante 3 multiplicada por uma função que a gente já conhece, x à quarta. Então, como isso aqui é uma constante, a derivada dessa função aqui resultante, 3x à quarta, ele vai ser igual a constante 3 multiplicado pela derivada da função x à quarta. Só que a derivada da função x à quarta a gente aprendeu a fazer. A gente pega o expoente, você desce ele multiplicando, e você subtrai um do expoente e bota aqui. Então, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E agora você pode pegar o 3 e juntar com esse 4 aqui, e vai obter 12x ao cubo. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o x, que é uma função que a gente já aprendeu a derivar, e eu tenho uma constante multiplicado ao x. Qual é a constante? Menos 1, né? Então, menos 1 está multiplicado ao x. Então, o que você faz? Eu até reescrevi aqui com mais explícito, né? Menos 1 vezes o x. E aí, esse menos 1 ele vai sair da derivada. Então, eu tenho aqui o menos 1. E agora, eu derivo o x. E a derivada da função f de x igual a x é 1, né? Então, eu tenho aqui a derivada do x, vai dar 1. Se você quisesse usar a regrinha, né, você tem aqui o x elevado a 1, né? Então, você desce o expoente, então, o d dx. Você desce o expoente, que é o 1, né? Multiplica por x vezes 1 menos 1, que é 0. E aí, um número elevado a 0 é 1. Então, beleza. Vimos agora a regra de multiplicação por constantes. Agora vamos ver a regra da soma. Então, ó, se eu tenho duas funções f e g que são ambas deriváveis, então a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, você pode derivar cada um individualmente e somar o resultado para obter a derivada da função f de x mais g de x. E a mesma coisa vale para a subtração, né? Você tem duas funções deriváveis, então a derivada da diferença entre elas vai ser igual à diferença da derivada. Você pode primeiro derivar cada uma delas e depois você faz a diferença do resultado. Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só, aqui, né, eu vou usar o exemplo, essas propriedades aqui várias vezes. Ó. Eu tenho aqui... Eu tenho ó, essa função, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Então, olha só. Essa derivada aí vai ser igual a... Ó, primeiro eu vou tentar escrever tudo de forma separada. Então, isso aqui vai ser, ó, d dx x a 8
mais 12 d dx x à quinta menos d dx, ou menos o 4, né? d dx x à quarta mais 10 d dx x ao cubo menos 6 d dx x mais vou botar aqui d dx de 5. Beleza. Então, olha só, agora, então eu tenho várias derivadas aqui. Então, vamos calcular essas derivadas. Então, a derivada de x elevado a 8 vai dar quanto? 8x sétimo mais 12 vezes 5 x à quarta menos 4 vezes... Oi? Não, senhor, esse 4 estava aqui fora já, né? Mais 10 vezes... Oi? 3x a 2 menos 6 vezes quanto? Vezes 1 vezes 1, né? Derivada de x é 1, é a constante 1, não tem mais x. Mais 0. Então isso aqui vai ficar igual a 8x a sétima 60 Ó, esse aqui seria uma questão que, se fosse resolver utilizando a definição de limite, tipo assim, nossa, daria uma conta enorme, enorme, enorme. Porque pensa aí, você ia ter que pegar x mais h e elevar a 8. Você ia levar um dia inteiro pra fazer ela. Até terceira, Ainda dá, você né? pode pedir por definição. Né? Agora esse usa até. Aham. Sim. Não, vai ficar tranquilo que na prova não vai ter nada assim, colocar lá x a décima, usa a definição, né? Vamos lá. Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. E aí? Assim, eu quero encontrar os pontos sobre o gráfico dessa função onde a reta tangente é horizontal. Então, você tem que me dizer quais são os pontos lá, x, y, onde é horizontal. Aí, o que você tem que fazer? Tá, deriva e faz o que com a derivada? Pois é, não sei te dizer. Deriva igual a zero, aí vai igual a zero, vai dar só sobre o eixo x. A gente vai derivar e igualar a zero, de fato. Aí quando a gente igualar essa função a zero, então o y vai ser zero. Aí logo vai ter uma reta horizontal, assim vai ser a tangente, aí a gente vai achar esses pontos. Mais ou menos. Mas A solução de x vai ser os pontos.
Sim, de fato, o x, a solução de x, né, onde a derivada é igual a zero, vai ser de fato os valores de x, onde a sua função, a função original vai ter a reta tangente horizontal. E a gente vai entender exatamente por que que isso acontece. Então tá, olha só. Essa curva aí, eu não sei bem como é que ela é, mas, sei lá, imagino que ela deve ser uma coisa mais ou menos desse tipo assim, né? Eu não sei exatamente, mas vamos supor que ela seja assim, o gráfico dela. Então, se for assim, aonde que a reta tangente vai ser horizontal? Vai ser horizontal aqui, né? A reta tangente vai ser horizontal aqui. E vai ser horizontal aqui, certo? E aí o que acontece? O que significa a reta tangente ser horizontal? Significa que a inclinação é igual a zero, né? É igual a zero. E o que que dá inclinação? A inclinação, quem dá a inclinação na reta tangente é justamente a derivada. Quando você calcula a derivada em algum valor de x, a derivada vai te dar a inclinação na reta tangente naquele valor de x ali. Então, se eu pego a derivada e eu igualo a zero, para poder encontrar os valores de x onde ela é igual a zero, isso vai me dar todos os valores de x onde a reta tangente ela é horizontal. Então, se eu tiver aqui o eixo x aqui, por exemplo, então, quando eu igualar a minha derivada a zero e resolver essa equação, ela vai me dar como solução valores de x aqui, sei lá, x1 aqui, x2, ela vai me dar justamente esses valores que é onde o gráfico da função original tem a reta tangente horizontal. Então vamos ver na prática. Então o primeiro passo é você igualar, é você calcular a derivada dessa curva aqui. Então, considerando f' de x igual a... Melhor, eu vou deixar y mesmo, a gente vai calcular y', que é a derivada do y aqui com relação a x. Então vai ser quanto? Vai ser 4x ao cubo mais zero, né? Então fica só isso mesmo. E aí ó, a gente pode reescrever isso aqui, eu posso colocar o x em evidência, eu vou ficar com x vezes 4x², né? Menos 12, certo? Ok? Sempre que você puder colocar o x em evidência, vocês colocam. Quando ele colocou 4x, não, evidência não. Pergunta. Pode colocar. Vai ficar até mais fácil pra gente aqui. 4x, e aí eu vou ficar com x² menos 3, né? Beleza. Então, ó, como é que a gente resolve? Então, agora eu quero resolver a equação y' igual a zero, que é a mesma coisa de 4x, x² menos 3 igual a zero, né? Como é que a gente resolve essa equação? Um dos dois tem que ser igual a zero. Exatamente. X2 tem também. 4x é igual a zero. Aí depois você iguala o x ao quadrado menos 3 igual a zero também. Isso. Porque olha só, você tem um produto de dois números. Você tem um número vezes outro número igual a zero. Isso para poder isso ser zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Porque se os dois fossem diferentes de zero, o produto não daria zero. Então, ou esse é igual a zero, ou esse é igual a zero. Então, ou 4x é igual a zero, ou x² menos 3 é igual a zero. X é igual a raiz quadrada. Então, olha só, disso aqui a gente implica que o x tem que ser quanto? Tem que ser zero, né? Então, o x é igual a zero. Então, x igual a zero é uma solução. E aqui eu tenho que o x é igual a... Não, o x
e tem que ter mais ou menos raiz de 3. O x pode ser tanto menos raiz de 3 quanto mais raiz de 3. Então, na verdade, eu tenho 3 valores de x. Então, na verdade, esse gráfico meu aí, ele nem está muito legal. Então, esse gráfico aqui, ele tá errado, porque a nossa solução aqui está dizendo que a reta tangente vai ser horizontal em 3 lugares. Ó. No x igual a 0, no x igual a menos raiz de 3 e mais raiz de 3. O que eu tinha falado de igualar a função a zero, é que aí no vídeo que vai ser zero não ia ter altura. Mas aí, na verdade, para resolver, você tem que pensar na derivada. A derivada que é o ângulo da É a inclinação da reta tangente. inclinação da reta tangente. Aí ela sendo zero, tem inclinação da horizontal. Isso, exatamente. Então, olha só. Eu calculei a derivada dessa função, obtive isso aqui, e eu igualei isso aqui a 0. E aí, tipo assim, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei 3 valores de x. Eu encontrei x igual a menos raiz de 3, x igual a 0, x igual a raiz de 3. Isso significa que a derivada ela vai ser igual a 0 para esses 3 valores de x. Então, ou seja, para esses 3 valores de x, a reta tangente ao gráfico da minha função original vai ser horizontal. Então, isso significa que vai ser uma função, que a função vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser, provavelmente ela vai vir aqui. Por que descendo? Eu vou explicar porque que é descendo. É basicamente porque o sinal aqui do x à quarta é positivo. Ela vai descer aqui, em algum momento ela vai voltar a subir, aí em algum outro momento ela vai voltar a descer, em algum momento ela vai voltar a subir, e aí vai ser isso. Então eu vou ter uma reta horizontal aqui, eu vou ter uma reta horizontal aqui, e eu vou ter uma reta horizontal aqui. Mas essas duas retas aí do menos, né? Raiz de 3 é a mesma, né? Não sei, né? Aí eu teria que calcular para ver. Mas, de fato, pela minha função aqui, vai ser a mesma reta. Mas agora, por que você falou que ia descendo? Se o ar é positivo, vai subindo. Oi? O ar feliz é assim, o ar negativo é triste. Pode pensar assim. Mas aí, tipo assim, você está pensando na parábola, né? Que é assim ou assim. Mas no caso, quando você tem uma função que não é ao quadrado, né? Que no caso aqui é a quarta, né? Aí você vai ter essa coisa assim a mais. Ela mudou 4 vezes de direção, né? 1, 2, 3, 4. Por causa do expoente 4. Você pode pensar assim. Que a questão, né, é porque, tipo assim, quando o x ele for ou muito positivo ou muito negativo, sei lá, botar assim, x igual a 1 milhão ou x igual a menos 1 milhão, aí você vai ter esse menos 1 milhão ou mais 1 milhão elevado à quarta, que aí, como é elevado ao número par, vai dar um número positivo gigantesco. Então, meio que, mesmo você tendo um valor aqui negativo, mas não vai ser o suficiente para poder vencer esse número aqui, que vai ser gigantesco e positivo. Então, por isso que, tipo assim, quando o x ele vai muito para cá ou muito para cá, você vai ter uma coisa positiva cada vez maior. Por isso que o gráfico ele sobe aqui assim, ó. Beleza. Se você tem aqui um polinômio e o maior expoente é um número ímpar, então você teria uma coisa, sei lá, assim, sabe? Tipo, quando o x fosse para cá, né? Muito para cá, você acabaria ficando uma coisa muito negativa, né? Porque aí você teria, por exemplo, se eu tivesse x à quinta, aí o número, sei lá, menos 1 milhão elevado à quinta
vai ser um número negativo gigantesco. Então, que iria vencer todos os outros, e aí você teria uma coisa bem negativa. E a mesma coisa se você tivesse aqui no caso, 1 milhão elevado a 5, você teria uma coisa positiva gigantesca que iria vencer todos os outros, e aí você teria uma coisa crescendo aqui. Essa aqui foi só uma coisa intuitiva que eu falei, mas assim, no geral, você tem isso. Que quando quando o maior expoente do seu polinômio é o número ímpar, você vai ter uma coisa ou assim e sobe depois, ou ele vem lá de cima e depois desce. Tipo assim, meio que em ambas as direções vai ter coisas opostas. Ou assim, ou assim. Agora, quando o maior expoente é par, ou você vai ter assim, ou você vai ter assim. Quer dizer, uma função que eu nunca vi, não, mas teria um único ponto, tipo assim, f de x é igual a x elevado a zero. Assim, igual não. Oi? F de x igual a x elevado a zero. Isso aí é função constante igual a 1. Aí vai ser uma reta. Então, assim, beleza. Agora a questão pede para poder encontrar os pontos onde a curva y igual a x à quarta menos 6x quadrado mais 4 é horizontal. Então, assim, a gente já achou os valores de x. Mas para poder achar o ponto, eu tenho que achar também o valor de y. Então, como é que você acha isso? Isso. Aí você vai pegar aqui, você vai ter que pegar a sua função aqui, né? Y. Eu vou colocar assim, y de x igual a x à quarta menos 6x quadrado mais 4. E aí? Para eu achar o ponto de y, eu só posso usar a função original, não posso usar a derivada não. Sim, Só original. só original. Então, eu vou calcular y de menos raiz de 3. Isso vai ser igual a menos raiz de 3 elevado a 4, menos 6 vezes menos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 4. Então, simplesmente eu substituí menos raiz de 3 aonde tinha x. Ó. E é muito importante você colocar aqui o parêntese, porque o sinal de menos aqui faz parte na hora de você elevar a potência. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 3 elevado a 4. Primeiro você tem um sinal de menos elevado ao número par, você vai ter um número positivo. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, isso aí vai dar 9. Então, eu vou ter 9 menos 6 vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar 3. Mais 4, que vai ser igual a 9 menos 18 mais 4, que vai ser igual a menos 5, né? Então, menos 5. Agora você vai calcular o y de 0. De 0 é 4. De 0 vai dar 4, né? Porque você vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui, vai sobrar só 4. O outro positivo vai dar a mesma coisa, né? O expoente Vai. Isso assim, se por um acaso eu tivesse nessa equação aqui algum expoente ímpar, aí provavelmente não iria dar o mesmo, mas como todos os expoentes são pares... Oi? Vai dar menos 5, né? Bora ver, bora fazer aqui. O sinal é do menos 6 que está falando. Ó, y de raiz de 3 vai ser igual a raiz de 3 elevado à quarta menos 6 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado mais 4. Que vai dar igual a 9 menos... Vai estar logo 18 de uma vez, mais 4, que vai dar igual a menos 5. Então, quem são os pontos? Os pontos são... Olha só. Menos raiz de 3 é menos 5. Isso é um ponto. 0 e 4. 0, 4. E raiz de 3 menos 5. Então, esses são os 3 pontos no gráfico, onde a reta tangente vai ser horizontal. Então, aqui eu tenho que esse ponto aqui, ele tem coordenada menos raiz de 3, menos 5. Esse ponto aqui, ele tem coordenada 0, 4, né? E o outro raiz de 3 menos 5. E o daqui tem coordenada
Raiz de 3 menos 5. Ô, Cristiano, eu faltei as aulas passadas todas. Aí quando é para derivada, vai estar sempre dx sobre d. É o sinal de derivada. Oi? Como é que você identificar que é para fazer derivada? Aí vai estar o dx sobre d? Não, você vê que aqui você não tem nada, né? Você só tem que... Você precisa entender que Eu falo naquele de cima ali que você fez, o sinal de derivada é esse d sobre dx? é 1, 2. Aí depois você dá uma olhada nos vídeos lá que eu disponibilizei lá o link no Moodle. Aí você vai ver, você consegue assistir todas as aulas que eu dei aqui. Aí tem uma aula que eu falo sobre essa notação de derivada. Aí tinha até aqui ó, o gráfico da função. Então você vê que é mais ou menos parecido com o que eu fiz, né? Você fez só para cima do... O que acontece é que, na verdade, isso aqui, o eixo X, ele tá baixo, né? Meio que eu teria que deslocar o eixo X para cima. Essa função vai ser simétrica? Oi? Ela vai ser simétrica? Eu acho que sim. Isso é uma coisa assim. Mas deixar aqui mesmo, senão vai ficar muito bagunçado. Aqui está o gráfico de verdade. Vamos lá, outro exemplo. A equação de movimento de uma partícula é dada por S igual a 2t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 3t mais 4, onde S é a medida em centímetro e t está sendo medido em segundos. T representa a unidade de medidas em segundos. Encontre a aceleração como uma função do tempo, e qual é a aceleração depois de 2 segundos. Então você lembra, né, que quando você calcula a primeira derivada, você vai obter a velocidade. Então você tem que a velocidade vai. Eu não entendi, não. Como assim? Da onde você tirou essa velocidade? Das aulas anteriores. Então, a velocidade, né, vai ser igual à derivada da função movimento. Então, S' de t, que vai ser, então eu vou derivar isso daqui. Então, você vai ter 6t quadrado menos 10t mais 3. Beleza? E a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade. Que a aceleração mede a taxa de variação da velocidade. Então, a aceleração, que eu vou chamar aqui de A de t, vai ser igual à derivada da velocidade. V' de t, 12t menos 10. Então, nós acabamos de encontrar a aceleração em função do tempo. Então, agora, se você quiser calcular qual é a aceleração depois de 2 segundos, você vai calcular o A de 2. Então, isso aqui vai ser igual a 12 vezes 2 menos 10, que é igual a... Como? 14, né? Então, 14. E qual é a unidade de medida? Não, no caso aí, nesse caso, a posição está sendo medida em centímetros. Então, vai ser centímetros. Opa. Isso. Então, essa vai ser a aceleração da partícula após 2 segundos. A distância, a função do tempo com distância, aí se derivar vira da função da velocidade do tempo, aí derivar de novo vira a aceleração do tempo? Isso.
Mas aí se você continuar derivando, você vai chegar no zero. E se o zero for derivado de alguma coisa, então? Oi? O zero pode ser derivado de alguma coisa, então? Pode, ué. A derivada de uma constante é zero. Beleza. Agora a gente vai falar sobre funções exponenciais. Vamos tentar calcular a derivada da função exponencial f de x igual a elevado a x. Então você tem um número positivo a, você quer calcular a derivada da função a elevado a x, e vamos fazer isso utilizando a definição de derivada. Então, f' de x vai ser igual a o limite. Assim, isso aqui não é um polinômio, função exponencial, é diferente. Porque olha só, lá você tinha o x elevado a algum número fixo. Aqui não, ó. Aqui eu tenho um número fixo elevado ao x. Aí a regrinha não vai ser igual a outra, não. Sim, eu não podia fazer xa elevado a x menos 1. Não. Acabei de falar, isso aí não é o x elevado a uma constante. Isso aí, o x, que é a variável, ele está no expoente, é diferente. Eu vou botar aqui... Não, aqui no caso o a é constante. Então, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, essa é a definição de derivada. Aí, vamos substituir para a nossa função aí. Então, eu tenho... Isso aí vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. E aí, quanto é que vai ser f de x mais h? Oi? Como é que é? Quanto é que vai ser f de x mais h? X mais H elevado a X. F de x mais h? É, quanto é que é? Primeiro X mais H elevado a AX. Alguém sabe? A multiplica X mais H elevado a X. Como é que é? A que multiplica X mais H. Por que multiplica? O A não seria um número? Sim, é um número que está sendo elevado ao x. O x está no expoente. Oi? Quanto é que vale f de x mais h? Sendo que f de x é dado por a elevado a x. Então, eu só tenho o F de X. Então, Oi? nesse caso, só tenho o F de X, que é a elevado a X. Não, eu quero saber quanto é que é isso aqui, ó. A elevado a x? Hã? Por que a vezes x? Onde é que você está vendo vezes aqui na formulazinha? Não, você não pode botar o a em evidência aí. O que é uma função? Olha só, o que é uma função? A função, ele está dizendo, você está dizendo o que aqui, ó? Ele está dizendo que ele vai pegar um número x, qualquer que eu botar aqui, e ele vai transformar no número a elevado a esse x aqui. A elevado a x mais h mais h. Quase. Como é que é o que você falou aí? A elevado a x mais h mais h. Por que soma h duas vezes? Porque dentro do x mais h, eu tenho que primeiro trocar o x e o x que está sendo elevado por x mais h e depois adicionar o mais h da função. É por aí, mas só que esse mais h aí, ele foi desnecessário, ele não existe não. Porque aqui, ó, o que acontece? Você vai pegar o que tiver aqui
você vai colocar no lugar do x. Então, se aqui, ó, aqui tem um x, então o que tiver aqui, eu boto aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o A, e aí, onde que seria o x, eu boto o que está aqui, ó, x mais h. Então, você foi o que chegou mais perto. Conseguiu entender por quê? Alguém não conseguiu entender isso aí? Então, todo mundo entendeu? Olha só, vamos entender o que uma função faz. Ó. Se eu boto aqui, ó, f de x, o que é essa representação aí? Eu boto aqui f de x e aqui eu tenho alguma expressão que envolve o x. O que é isso aí? Imagina a função como sendo uma máquina que tem um buraco lá nessa máquina, você vai pegar a sua matéria-prima, vai jogar naquele buraco e ela vai transformar em alguma outra coisa. Isso é uma função. Aqui nesse caso, essa função daqui está dizendo o quê? Está dizendo que ele vai pegar o seu x e ele vai transformar esse x no a elevado a x. Então, assim, aqui ó, você tem o buraco. Ó. Aqui é o buraco da máquina. O que você jogar aqui dentro, ele vai transformar em alguma coisa. Então, por exemplo, isso aqui é meio que uma formulazinha que ele está te explicando o que a função vai fazer. Ó. O que você vai jogar aqui? Você pode jogar qualquer coisa aqui dentro. O que você quiser, você pode jogar aí dentro. Aí o que você jogar aqui, ele está dizendo assim, vamos dar um nome para seja lá o que você jogou aí dentro. Eu vou dar o nome, vou colocar a letra X para representar seja lá o que você estiver colocando aí dentro, enfiando aí dentro desse buraco. Então, ele está explicando que você vai pegar essa coisa que você jogou aí dentro, que ele está chamando de X, e você vai colocar aqui essa coisa, seja lá o que for que você botar, você vai botar como expoente do número constante A. Então, o que eu jogar aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó. Então, se eu botei o x aqui, eu boto o x aqui. Se eu colocar um t aqui, isso aqui vai ser igual a elevado a t. Se eu botar um z aqui, isso aqui vai ser igual a elevado a z. Se eu colocar um seno de y aqui, então isso aqui vai ser igual a quanto? A elevado a seno de y. No caso, então, a exponenciação é o que você coloca na função. Hã? No caso, então, a exponenciação ali é basicamente o que você colocou na função. Eu não entendi essa sua afirmação. Ok? Eu não entendi a sua pergunta. No caso, então, a exponenciação é o que você colocou dentro da função. Somente isso. O que você está chamando de exponenciação? O expoente é o que eu coloquei no lugar do x. Beleza, Porque exponenciação é o ato de calcular uma coisa elevada a outra. Aí, se você quer chamar o que está lá em cima, aí o nome daquele que está lá em cima é expoente. É isso, Então, realmente, o que você colocar ali no lugar do x vai ser o seu expoente nesse caso aí. Mas, assim, no geral, isso aqui é muito importante de você saber. Porque, por exemplo, você quer calcular algum limite, alguma derivada por definição, você tem lá, por exemplo, f de x igual a x² menos 3x, por exemplo. Então, em algum momento, para calcular a derivada, você vai ter que calcular o f de x mais h. Nesse caso aqui, quem vai ser o f de x mais h? Não, olha só. Esquece o restante aqui. Esquece isso aqui agora. E eu estou dando um outro exemplo para ver se vocês entenderam o conceito de função. O x vai ser x mais h elevado a 2 menos 3 que multiplica x mais h. Todos entenderam? Aqui eu vou ter x mais h elevado a 2 menos 3 vezes x mais h. Todos entenderam? Então, assim, no geral, quando você tem aqui, ó, f de x igual a alguma coisa, isso aqui é uma fórmula para, tipo assim, na hora que você colocar qualquer coisa aqui, nesse lugar aqui, você vai ter que pegar essa coisa e colocar, aonde você estiver vendo x na fórmula, você vai colocar aquela coisa lá onde tiver o x.
Então agora ficou mais claro? Isso é muito importante, é essencial você entender. Então tá, então o f de x mais h aqui nesse caso é o a elevado a x mais h. Menos a elevado a x. Como aqui, né, eu tenho o x aqui, então vai ser exatamente o que eu tenho aqui, ó, porque aqui, né, a formulazinha é dada para o x aqui, né? Então, como eu tenho f de x, vai ser o a elevado a x. Sobre h. Mas olha só, isso aqui é igual ao limite quando h vai para zero. E aí o que acontece? Eu posso separar isso aqui, não posso? Como é que fica a separação aí? Mais? Multiplicando, né? A elevado a x vezes a elevado a h. Menos a elevado a x sobre h. Não, é X. Isso. Não pode cortar nada aí. A época da subtração. Aqui você pode, mesmo se não tiver subtração aqui, você não poderia cortar esse h aqui com nada aqui não, em cima. Não, X lá, x menos X, menos AX a mais X, não? É, você não pode porque tem isso aqui multiplicando, né? Se estivesse multiplicando. O que você pode fazer aqui, ó, é colocar o elevado a x em evidência. Cristiano, Oi. no caso ali, se não tivesse a multiplicação do A elevado a H, poderia voltar? É, se eu não tivesse isso aqui, ó, peraí. Se eu não tivesse esse daqui, aí eu ficaria com a elevado a x menos a elevado a x que daria zero. Mas só que eu tenho isso, né? Então o que eu posso fazer, eu posso colocar o elevado a x em evidência. Sim, aqui a minha dúvida é se eu posso cortar, no caso, quando todos estão no numerador, o denominador tem que ser um em cima ou um embaixo. Como é que é? É porque depois eu tenho uma dúvida. Por exemplo, como ali tem um AX e o A e menos AX, mas todos estão aqui na parte do numerador. No caso, eu posso cortar então. Se eu tivesse um elevado a x no denominador, eu poderia cortar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a elevado a x aqui, aí eu poderia cortar esses dois com isso aqui. Aí aqui em cima ficaria a elevado a h menos 1. Sim, mas e se você não tivesse esse A elevado a X no denominador? Aí você não pode cortar nada. Então o que eu posso fazer aqui é colocar o elevado a x em evidência. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. E aí eu coloco o a elevado a x em evidência. E aí vai multiplicar quem aí? Com quem? A elevado a h menos 1 sobre h. Posso até botar assim separado. Sobre h. Aí o que acontece? Observe que esse a elevado a x, ó, ele não depende da variável h do limite, não concorda? Então, esse a elevado a x aqui, ele pode ser visto como uma constante. Então, se o limite aqui está sendo tomado quando h vai para zero, e eu tenho alguma coisa multiplicando o resto todo, que não depende do h, então isso aqui pode passar para fora. Tudo passa fora do limite. Então, isso aqui vai ser igual a elevado a x vezes o limite, quando h vai para zero, de... Oi? Será? Porque você vai substituir o H por zero. Não pode substituir, né? Porque vai zerar o denominador, né? Não, AX. Aí eu vou explicar. Não, tipo assim, você não pode substituir o H por zero aí. Porque se você substituir o H por zero, você vai obter um zero aqui no denominador, você não pode ter isso. Você não pode. Mas olha só, isso que está aqui, ó, observa quem é esse daí. Isso aqui é igual ao a elevado a x vezes o limite
H, quando H vai para zero, de... Olha só, vocês concordam que isso aqui é igual a f de 0 mais H? Vocês concordam que isso daqui é igual a f de 0 mais H? Em primeiro lugar, quanto é que é 0 mais H? Hã? H, né? 0 mais H é H. Então, e quanto é que é f de H? Oi? A elevado a H, né? Tipo assim, f de H, que tem um H aqui, o H vai no lugar do X. Então isso aqui é igual a elevado a H. E me diz quanto é que vale f de 0. A elevado a 0 que é igual a 1, né? F de 0 é 1. Então, olha só, isso daqui... Opa! Isso daqui é f de 0. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo menos f de 0. Sobre H. Olha só que interessante. Compare isso daqui com isso daqui. O que que isso aqui tem de semelhante a isso daqui? O x mudou para zero. O x mudou para zero, né? Ou seja, então se isso aqui é o f' de x, isso aqui vai ser o f' de quanto? F' de zero. Então isso aqui é igual a elevado a x vezes f' de zero. Muito legal, né? Então, ou seja, observe que nisso aqui a gente já pode concluir que se a derivada no zero existir, se a função exponencial ela for diferenciável no zero, então ela vai ser diferenciável em qualquer valor de x. Porque o valor da derivada em qualquer valor de x vai ser a derivada no zero vezes a elevado a x. Você só fala de novo que o A elevado a H no segundo ali se transformou em F de 0 mais H. Quanto é que vale, em primeiro lugar, quanto é que é 0 mais H? Ah, tá, certo. 0 mais H é H, né? E quanto é que é f de H? Aí seria o H elevado a... O A seria o A elevado a H. Exatamente. Não, entendi agora, sai. Ah, quer dizer, só substituir o X lá pelo zero. Pra poder deixar só o H. Foi isso, a ideia foi essa, né? Oi? Você substituiu na fórmula de simular no X pelo zero, só para deixar o H livre na equação que a gente achou. Só uma representação. Não, é assim, a minha questão aqui, né, que é tipo assim, eu fiz toda uma manipulação até conseguir fazer esse A elevado a x vir aqui para fora. Certo. E aí eu queria conseguir enxergar que isso aqui é exatamente f' de zero. Aí, para poder enxergar que isso aqui é f' de zero, eu reescrevi isso aqui né, com esse formato aqui. Para poder conseguir enxergar claramente que isso daqui é a derivada da função no zero. Beleza? Beleza? Então, olha só. Então, o que a gente acabou de mostrar é que eu acabei de falar, né? Se a função exponencial ela for derivável em zero, então ela vai ser derivável em toda parte. E, além disso, o que a gente concluiu é que a derivada é igual... A derivada na função f exponencial num ponto x vai ser igual à derivada no ponto zero vezes a elevado a x. Aí, olha só. Imagina que o que aconteceria, deixa eu escrever aqui,
O que aconteceria se eu tivesse isso aí? Se f' de 0 fosse igual a 1? Olha só, essa é a formulazinha da derivada. O que aconteceria se o f' de 0 fosse igual a 1? Seria uma elevada a zero. Oi? Não. Esquece. Você substitui o x lá pelo zero. Não, olha só. Seria O que aconteceria, olha só, eu tenho isso aqui, né? A gente acabou de concluir que o f' de x é igual ao f' de 0 vezes a elevado a x. O que acontece se o f' de 0 for igual a 1? Quanto é que vai valer f' de x? x, Isso. Hã? zero, não? Por que 0? Porque o não é constante, não. Não, olha só, eu estou dizendo que f' de 0 é igual a 1. Eu estou dizendo que eu quero saber o que acontece se a derivada no 0 for igual a 1. Quanto é que vai valer f' de x? Ó, f' de x é igual a isso aqui, ó. O que acontece se isso aqui for igual a 1? O que acontece se isso daqui for igual a 1? Oi? Vai ser só a elevada. Vai ser o elevado a x, né? Olha só, a gente concluiu que o f' de x é a derivada no 0 vezes o elevado a x. Eu estou perguntando o que aconteceria se esse valor daqui, porque isso aqui é um número, isso aqui é um número. O que aconteceria se esse número for igual a 1? Esse número for igual a 1, eu vou ter 1 vezes isso aqui, que é isso aqui mesmo. Então, ou seja, se por um acaso o f' de 0 for igual a 1, então a derivada da função vai ser ela mesma. Ou seja, a derivada não vai mudar nada. Eu vou calcular a derivada e vai continuar nela mesma. Olha só, vamos... Só falta um segundo. Ah, Você deduziu que então é derivada em toda parte e o f' de x é igual a f' de 0 vezes o a elevado a x. Mas de onde saiu esse vezes aí? De onde veio essa ideia? daqui de cima que a gente fez, acabei de fazer a conta aqui, ó. Ah, é mesmo, é isso aí. A gente saiu daqui e chegou aqui, ó. Calma aí. Aí aqui eu só apenas resumi o que a gente concluiu lá em cima. E aí eu tô falando que se por um acaso, né, f' de 0 for igual a 1, a gente vai ter uma coisa muito legal, que eu vou ter uma função que a derivada vai ser ela mesma. Ou seja, eu vou aplicar a derivada e vou chegar no mesmo lugar. Entendeu? Mas se der só metade de um. É, isso eu falo assim, se isso acontece, né? Mas, aí como a gente vai ver aqui, né? Na verdade, a depender do valor de A, o valor da derivada no zero vai ser diferente. Por exemplo, se A for igual a 2, a derivada no zero vai ser aproximadamente 0,69, que é diferente de 1. Agora, se o A for igual a 3, a derivada no zero vai ser igual a 1,10 aproximadamente. Então, olha só, aqui é maior que 1, aqui é menor que 1. E a questão é que existe um número entre 2 e 3, que aí a derivada no zero vai dar exatamente 1. E adivinha quem é esse número? Não, o π é maior do que 3, né? É o número de Euler, né? Então, olha só. Disso aqui, né? A gente conclui, por exemplo, que a derivada de 2 elevado a x vai ser aproximadamente 0,69 vezes 2 elevado a x. A derivada de 3 elevado a x vai ser igual a aproximadamente 1,10 vezes 3 elevado a x. Vocês entenderam de onde que a gente tirou isso aqui? Ninguém conseguiu entender de onde que saiu isso aqui? Oi? Entendeu? Que olha só, a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha que... No caso é 2 elevado a x e 3 elevado a x. ó. A gente tem isso aqui, ó. A gente encontrou uma fórmula geral
para qualquer valor de A. Isso aqui vale para qualquer A. Mas, em particular, quando A é igual a 2, eu tenho que esse valor daqui é aproximadamente isso aqui. Então, eu só substituir esse valor aqui, ó, e obtive isso aqui, ó. Então, quando A é igual a 2, a derivada da função vai ser isso aqui. E quando o A for igual a 3, ó, o valor do f' de 0 vai ser aproximadamente 1,10. Então, eu substituir aqui, ó. E aí aqui eu tenho o A, né? Aqui no caso sendo A igual a 3, né? Então eu tenho 3 elevado a x em vez de A elevado a x. Beleza? E aí vem a definição do número de Euler, o número E. E é um número tal que esse limite aqui é igual a 1. Isso aqui é exatamente a derivada, o d dx de e elevado a x aplicado no x igual a 0. Então, tipo assim, se eu fizer aqui se eu fizer o f de x igual a e elevado a x, isso aqui vai ser... Vai ser ele mesmo. Isso aqui vai ser a derivada no 0. Para encontrar um, né? Oi? Para encontrar um. Não entendi. Para encontrar um. Não entendi. Não, para encontrar o número 1, né? Zero. Não, tô falando assim, que isso aqui vai ser a derivada dessa função no 0. Aí derivada do f de x igual a e elevado a x é ele mesmo, né? Sim, aí se eu for calcular o f', de x aqui nesse caso, né? Se o f de x é dado por isso aqui, vai ser ele mesmo, de fato. Isso significa que, pensando agora geometricamente, de todas as possíveis funções exponenciais a elevado a x, a função f de x igual a elevado a x é aquela cuja a reta tangente no ponto 0, 1 tem uma inclinação f' de 0 que é exatamente 1. Então, por exemplo, a função y igual a 3 elevado a x, a inclinação aqui da reta tangente dessa função vai ser aproximadamente 1,10. E essa outra função aqui, ó, o 2 elevado a x, eu vou ter essa função aqui. E aí a inclinação da reta tangente aqui vai ser aproximadamente 0,69. Agora já a função e elevado a x, a inclinação daqui vai ser exatamente 1. Muito legal, né? Para quem está? Não, vocês podem, assim, uma coisa é achar difícil, outra coisa é achar legal. Assim, uma coisa difícil pode ser legal. Oi? Quando começa a entender, né? Quando começa a entender, as coisas costumam ficar muito mais legais. Começa a fluir. Esse é número de Euler. Isso, o número de Euler. Ele possui um valor real. É um valor real, é 2,7 e alguma coisa assim, é uma dízima não periódica. Ele é um número irracional. E aí, né, o que eu acabei de falar, né, que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então vamos ver um exemplo aqui. Se f de x é igual a e elevado a x menos x, então encontre f' e f duas linhas. Como é que é? F' de x é igual a quanto? Alguém falou aí, não foi? E elevado a x menos 1. Todos conseguiram enxergar por quê? Eu calculei a derivada disso aqui, que é ele mesmo. E a derivada do menos x
Menos 1. E quanto é que é f duas linhas? Aí seria elevado a x. Elevado a x, né? Eu achei só. Porque aqui eu tenho menos 1, a derivada é 0. Aí já que o menos 1 é uma constante, vai ser... Beleza? Sim. Tá muito difícil? Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí se ele fosse continuar derivando aí, infinitamente... Aí agora a derivada não vai mudar mais. F3 linha, F4 linha, F5 linha, F mil, a derivada milésima, vai ser tudo elevado a x. Vamos ver outra questão aqui. Em que ponto da curva y igual a elevado a x, sua reta tangente é paralela à reta y igual a 2x? Olha só. Então eu tenho aqui o gráfico, né, da minha função exponencial. E eu quero saber, então assim, em todos os pontos aqui, né, eu vou ter uma reta tangente que tem uma certa inclinação. Aqui eu tenho uma reta tangente aqui eu tenho uma reta tangente aqui. E eu quero saber qual é o ponto em que a reta tangente ela vai ter a mesma inclinação dessa reta. Ou seja, que a reta tangente vai ser paralela à reta y igual a 2x. Então, a reta y igual a 2x, qual é a inclinação dela? Seria derivado dela? Também seria. Que é 2, né? Mas assim, no geral, quando você tem uma equação de uma reta, aí, e assim, y igual a... Se eu tiver aqui uma equação y igual a ax mais b, a inclinação é o valor que acompanha o x. Até porque se você calcular a derivada aqui, vai dar quanto? Vai dar a, né? Vai dar a. Então, assim, o valor que acompanha o x é a inclinação. Então, aqui, a reta... Beleza. Então, eu preciso achar algum ponto dessa curva aqui cuja a derivada seja igual a 2. Que eu quero encontrar um ponto cuja inclinação da reta tangente é igual a 2. Então, eu tenho que calcular a derivada dessa função, né, que é muito difícil. Quando é que é a derivada dela? Então, aqui, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. E aí eu faço isso aqui igual, eu quero que... Então isso aqui me dá a inclinação da reta tangente. E eu quero encontrar algum lugar onde a reta tangente seja paralela a essa reta aqui. Ou seja, elas têm que ter a mesma inclinação. Então eu tenho que encontrar algum lugar onde a derivada, que é isso aqui, seja igual a 2. Então eu tenho elevado a x igual a 2. O que acontece? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar a variável x. Eu tenho que achar o valor de x aí. Alguém sabe quem é a função inversa da função exponencial de e elevado a x? Não sou X. Não. É ln de x. Então é assim, ó. E olha só, para quem não sabe, ln é um logaritmo cuja a base é exatamente o número de Euler. Todos sabiam disso? Agora você sabe, né? Então, você sabe que um logaritmo você pode ter diversas bases. Pode ter base 2, base 10, base 3, etc. Mas aí, o logaritmo que tem a base
e, que é o número 2, alguma coisa, esse logaritmo ele é muito especial. Ele é tão especial que ele tem um nome próprio, que é ln, que significa logaritmo natural. ln, logaritmo natural. Então ele é muito especial. E ele é a função inversa dessa função aqui, ó. O que significa ele ser a função inversa disso aqui? Significa que se eu aplicar ln em e elevado a x, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui não, isso aqui vai dar o próprio x. Então assim, por exemplo, a função exponencial, ela transformou o x no e elevado a x. A função inversa traz de volta para o que era originalmente. Então, o x ele foi transformado no e elevado a x pela função exponencial. Aí, o ln, como sendo a função inversa, ele inverte o processo. Ele traz de volta o e elevado a x para o que era originalmente, que é o x. Entendeu? Ele inverte o expoente para a base. Oi? Ele inverte o expoente para a base. Não é bem isso, não. Mas, enfim, por exemplo, se eu tiver aqui... Se você tem uma função f de x igual a x ao cubo. Então, assim, ó, a função inversa dessa função vai ser a função... Vou chamar aqui de g de x igual a raiz cúbica de x. Porque, olha só, se eu fizer aqui, ó, o g do f de x, isso vai dar quanto? Não. Olha só, em primeiro lugar, quem é o f de x? O f de x é x ao cubo, né? Então, eu vou botar aqui. Então, isso aqui vai ser igual a g de x ao cubo. Mas quem é o g? O g, ele pega o que está aqui dentro e transforma nisso aqui, né? Então, isso aqui vai ser, o g de x ao cubo vai ser raiz cúbica de x ao cubo. Então, ele pegou o que estava aqui dentro e botou dentro da raiz aqui. Mas aqui eu posso cortar aqui, né? Isso com isso. Isso vai ser o próprio x. Então, ou seja, o f, né? Ele pegou o x e transformou em x ao cubo e o g pegou e trouxe de volta para o original, que era o x. Então, isso que é função inversa. Tipo assim, ele inverte o que o outro fez. Se um pegou isso aqui e colocou aqui, o outro, ao invés, ele vai pegar de volta para o que era originalmente. Então, a função ln, ela é a inversa da função exponencial. Então, olha só, então eu vou usar o ln para poder isolar o x aqui, ó. Então, se eu tenho aqui e elevado a x igual a 2, então, assim, eu tenho uma igualdade. Então, se eu aplicar ln no lado de cá, vai ser igual a ln disso aqui, já que eu estou aplicando ln na mesma coisa, né? Então, olha só, ln de e elevado a x vai ser igual a ln de 2, certo? Eu apliquei ln dos dois lados. Mas isso aqui vale quanto? Vale x. E o daqui vai ser ln de 2 mesmo. Que vai ser algum número aí. Então, x é igual a ln de 2. Então, olha só. Então, o lugar da minha curva, onde a inclinação vai ser 2, que foi o que eu fiz aqui, vai ser onde o x vale isso aqui. Mas aí o que acontece? Aí eu quero agora calcular o ponto, né? Eu quero calcular o ponto, a minha exponencial, nesse valor de x aqui. Então, a exponencial de ln de x, isso aí vai dar quanto? Olha só, eu tenho aqui, se f de x é igual a e elevado a x, então f de ln de x vai ser igual a e elevado, então aonde tinha x, né, eu vou botar tudo isso aqui. ln de x. Então, e agora eu quero saber quanto que vale isso aqui.
Do mesmo modo que o ln inverte o que o e elevado a x faz, o e elevado a x ele também vai inverter o que o ln faz. Então, se o ln de e elevado a x é igual a x, a exponencial de ln de x também vai ser x. Vai ser x. Então, nesse caso, o e elevado a ln de 2 vai ser quanto? Quanto é que vai ser e de ln de 2? X sobre 2. Oi? Vai ser 2, né? Se o e de ln de x, se o e elevado a ln de x é igual a x, então aqui eu só substituí o x por 2. Então, aonde tinha x, você bota 2. Então, beleza. Então, ou seja, o ponto do gráfico vai ser o ponto x igual a ln de 2, que a gente achou aqui. E ao fazer isso aqui, a gente calculou quanto é que vale o y quando x igual a isso. O y vai valer 2. Então, esse é o ponto do gráfico da função exponencial, cuja a reta tangente vai ser paralela à reta y igual a 2x. Beleza? E como é que calcula a derivada do ln de x? Bom, a derivada do ln de x vai ser 1 sobre x, mas a gente vai ver isso aí mais pra frente. Tipo assim, a d dx de ln de x é igual a 1 sobre x. Mas isso aqui é coisa para os próximos capítulos. Tá?